Quando a gente pensa em morte celular, geralmente vem à mente uma imagem de algo ruim, né? Um fracasso do organismo. Mas e se eu disser que existe uma forma de autodestruição que é, na verdade, uma verdadeira obra de arte? É exatamente sobre isso que vamos falar, sobre a apoptose, um processo programado, super controlado e, acredite, absolutamente vital para a nossa saúde. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? Como é que uma estrutura tão complexa como uma célula consegue se desmontar, peça por peça, de um jeito limpo, eficiente e sem causar um caos total ali nos tecidos ao redor? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Ok, então, para começar, vamos entender o que de fato é essa morte celular programada. Pensa assim, a apoptose é como um programa de autodestruição, que já vem instalado de fábrica em quase todas as nossas células. E esse programa pode ser ativado de duas maneiras principais, por sinais que vêm de dentro da própria célula ou por ordens que chegam de fora. E a diferença entre esses dois gatilhos é bem nítida. A via intrínseca, que vem de dentro, funciona como um alarme de emergência da própria célula. Se ela detecta um dano grave no DNA, algo que não tem conserto, ela mesma inicia o processo de autodestruição. Já a via extrínseca, bom, essa funciona como uma ordem direta. É um comando que vem de outra célula, tipo uma do sistema imunológico, dizendo basicamente, olha, seu tempo por aqui acabou. Certo, agora que a gente já sabe o que pode dar o start nesse processo, vamos mergulhar em como cada um desses caminhos realmente funciona. Porque apesar deles começarem por motivos bem diferentes, vamos ver que o final da história, o final é o mesmo para os dois. Vamos detalhar a via intrínseca, a do alarme interno. Tudo começa quando umas proteínas sentinelas percebem que tem um problema sério lá dentro. A primeira coisa que elas fazem é neutralizar a segurança da célula, uma proteína chamada BCL2. Com a segurança fora de combate, o caminho fica livre para outras duas proteínas agirem, a BAX e a BAC. Elas vão até a mitocôndria e basicamente abrem um portão na membrana dela. Por esse portão escapa uma molécula decisiva, o citocromo C. Assim que ele chega no citoplasma, o citocromo C se junta com a proteína APF1 e monta uma estrutura chamada apoptósomo. Pense nela como a plataforma que vai ativar as primeiras enzimas da equipe de demolição. Agora, a via extrínseca é bem mais direta. Imagina uma célula do sistema imune identificando uma célula que precisa ser eliminada. Ela usa uma molécula, o tal do ligante Fas, para se conectar a um receptor na superfície da célula-alvo. Esse encaixe é como um aperto de mão fatal. Ele ativa na hora um complexo lá dentro que já recruta e liga a primeira caspase, a caspase 8, dando o pontapé inicial para a destruição. É um processo bem rápido. E é exatamente aqui que as duas histórias se cruzam. Não importa se o sinal veio de um problema interno ou de uma ordem externa. A partir deste ponto, o processo vira uma coisa só. Isso é muito interessante, né? Seja pelo alarme interno ou pela ordem de fora, os dois caminhos levam exatamente para o mesmo destino: a ativação da equipe de demolição celular. E quem forma essa equipe de demolição? São as caspases. Pense nelas como um esquadrão especializado, sabe? Cada uma com a sua tesoura molecular. Elas ficam ali, inativas, só esperando o chamado. Mas quando o sinal chega, elas entram em ação e começam a desmontar sistematicamente tudo que é vital para a célula. Então, como essa demolição acontece na prática? As caspases que começaram tudo, as iniciadoras, vão lá e ativam as caspases executoras, que são a linha de frente. Primeiro, elas atacam a estrutura da célula, o citoesqueleto. Isso faz a célula encolher e a membrana dela começar a formar umas bolhas. Depois, elas ativam outras enzimas que vão direto para o núcleo e picotam o DNA em pedacinhos bem definidos. Ao mesmo tempo, a cromatina lá dentro se condensa toda. É um desmonte metódico e completo, de dentro para fora. Mas o processo não acaba com a célula toda desmontada. A parte final é talvez a mais elegante de todas: a limpeza da área. Veja bem, à medida que a célula se desfaz, ela não explode e espalha tudo por aí. Pelo contrário, ela se fragmenta em pequenos pacotes, todos envoltos por membrana. São os corpos apoptóticos. É como se tudo fosse colocado em saquinhos de reciclagem bem organizados, contendo os pedaços de núcleo, mitocôndrias e tudo mais. É a forma perfeita de conter a bagunça. E agora vem o grande truque. Como o corpo sabe que precisa recolher esses saquinhos? A célula moribunda faz algo genial. Uma molécula que normalmente fica escondida do lado de dentro da membrana, a fosfatidilcerina, é virada para o lado de fora. Isso funciona como uma bandeira, um sinal de me coma,
que é imediatamente reconhecido pelas células de limpeza do corpo, os fagócitos. Elas chegam e rapidamente engolem todos esses pacotes. E o resultado final disso tudo é o ponto mais importante. Como tudo é devidamente empacotado e removido, o conteúdo da célula nunca vaza. E isso evita uma resposta inflamatória, o que seria muito prejudicial para os tecidos saudáveis ao redor. Este contraste aqui resume tudo perfeitamente. A apoptose é uma morte limpa e programada. Em total oposição, temos a necrose, que acontece por uma lesão, um acidente. Aí é o caos. Na necrose, a célula incha e simplesmente explode, derramando todo o seu conteúdo e causando uma baita inflamação. A apoptose é, sem dúvida, a maneira elegante e silenciosa de uma célula se despedir. E para a gente terminar, fica uma pergunta no ar. Se a apoptose é tão crucial para remover células danificadas de forma limpa, o que acontece quando esse mecanismo tão preciso falha? A falha em morrer pode ser tão perigosa quanto a morte em si, abrindo caminho para doenças como câncer ou problemas autoimunes. Um processo complexo, mas de uma importância gigantesca.